Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Segunda-feira, 21 de março. A Lava Jato chega à Europa. Na primeira fase internacional da operação, um suspeito de pagar propina a ex-diretores da Petrobras é preso em Lisboa. O ministro do Supremo, Edson Fachin, rejeita um habeas corpus preventivo que impediria a prisão do ex-presidente Lula. E afirma que não cabe habeas corpus contra a decisão de ministro do STF. E a ministra Rosa Weber vai julgar o pedido dos advogados do ex-presidente. Eles querem evitar que o juiz Sérgio Moro decrete a prisão de Lula antes que o plenário do Supremo julgue o caso. Delegados federais repudiam a ameaça do ministro da Justiça, Eugênio Aragão, de substituir equipes de investigação só pelo cheiro de vazamento, mesmo sem provas. O Conselho de Ética da Câmara recebe a defesa do deputado Eduardo Cunha no último dia do prazo. E a comissão do processo de impeachment de Dilma Rousseff tem a primeira reunião de trabalho. A Petrobras anuncia um rombo de mais de 34 bilhões de reais em 2015. E os nossos correspondentes narram um capítulo dos futuros livros de história. Barack Obama e Raul Castro se encontram em Havana, querendo fortalecer uma relação que está apenas recomeçando. A partir de agora, no Jornal Nacional. A Operação Lava Jato teve hoje a primeira etapa realizada no exterior. A polícia de Portugal prendeu Raul Schmidt Felipe Júnior, suspeito de ser um dos operadores do desvio de propina da Petrobras. Raul Schmidt Felipe Júnior era foragido, procurado pela Interpol desde outubro do ano passado. 3 meses antes, foi um dos alvos da 15ª fase da Lava Jato. Ele é apontado como um dos operadores de um esquema de pagamento de propina em contratos da Petrobras para o aluguel e construção de navios sonda. Colecionador de arte, Raul se mudou para a Europa em 2010. Morou na França, na Alemanha, na Suíça e aqui no Reino Unido, onde passou a maior parte do tempo. My name is Raul Schmidt. Nessa gravação de 2014, ele fala sobre uma exposição de arte que ajudou a organizar em Londres. Segundo o Museu Victoria and Albert, o evento aconteceu na Embaixada Brasileira. Depois que seu nome foi parar na lista da Interpol, Raul Schmidt fugiu para Portugal, tem dupla cidadania, brasileira e portuguesa. Os investigadores chegaram ao endereço dele a partir das viagens da sua mulher. Hoje de manhã, Raul Schmidt foi detido no 2º andar desse prédio. O apartamento de luxo, avaliado em 3 milhões de euros, estaria em nome de uma empresa offshore da Nova Zelândia. Os policiais portugueses contaram com o apoio de um policial federal brasileiro e de um procurador da República. Eles apreenderam documentos, computadores e confiscaram obras de arte. Os investigadores afirmam que há fortes evidências de que Raul Schmidt tinha uma relação muito próxima aos ex-diretores da Petrobras, Jorge Zelada, Nestor Cerveró e Renato Duque, e que há provas de que ele operou o pagamento de vantagem indevida em favor de Duque e Cerveró. Os 3 já foram condenados na Lava Jato e estão presos em Curitiba. O pagamento de propina, de acordo com as investigações, foi em contratos intermediados por Raul Schmidt entre a Petrobras, a empresa americana Pride e a sul-coreana Samsung para a construção e o aluguel de sondas. Ele também teria intermediado negócios entre a Petrobras e o grupo norueguês Sevan. Os procuradores se basearam em delações premiadas, entre elas a do ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, e pelos empresários Júlio Camargo e Hamilton Padilha. Os investigadores também usaram extratos de contas secretas na Suíça e no Principado de Mônaco. Esses extratos, segundo os procuradores, mostram pagamento de propina por Raul Schmidt através de contas secretas no exterior. Amanhã, Raul vai ser apresentado à Justiça em Lisboa. A Procuradoria Brasileira pediu que ele seja extraditado. Esperamos agora conseguir citá-lo da existência desse processo para que ele possa se defender e que possa ser iniciado o processo crime no Brasil. A defesa de Raul Schmidt declarou que só vai se manifestar nos autos do processo. A etapa de hoje da Lava Jato foi a única desde o início em que os procuradores e a Polícia Federal não deram entrevistas. Delegados da Polícia Federal divulgaram nota hoje em que manifestaram repúdio às declarações do novo ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Em declarações publicadas no fim de semana, o ministro disse que vai afastar equipes de investigadores, mesmo sem provas, se sentir cheiro de vazamento de informações nas operações da PF. Os delegados da Polícia Federal dizem que, antes de punir, é preciso investigar e comprovar eventuais vazamentos.
A reação a especulações sobre trocas no comando da Polícia Federal começou cedo. Pela manhã, o Ministério da Justiça informou que Leandro Daiello continua tendo a plena confiança por parte do ministro da Justiça, Eugênio Aragão, e que não há nenhuma decisão sobre sua substituição. Delegados federais se reuniram em Brasília. Disseram que há sinais evidentes, movimentos para tentar tirar Leandro Daiello do cargo de diretor-geral da PF. Em nota, manifestaram total repúdio às graves declarações feitas recentemente pelo ministro da Justiça, de que afastará sem provas delegados e policiais de investigações criminais. Disseram que a informação de que o diretor-geral pode ser trocado por causa do descontentamento do governo com a atuação republicana, isenta e imparcial da PF demonstra a fragilidade da instituição e que os delegados permanecerão vigilantes a qualquer possibilidade de ameaça de interferência nas investigações. Não é cabível. Nós temos um Estado democrático de direito, temos leis, temos uma Constituição, temos o devido processo legal. Não é possível que se pratique uma arbitrariedade sem que infrinja a lei, sem que comprometa as investigações. Os delegados não permitirão que isso aconteça. Uma outra entidade que representa a polícia, a Federação Nacional dos Policiais Federais, disse que é compreensível a preocupação do novo ministro da Justiça com vazamentos, embora isso não atinja a autonomia investigativa da Polícia Federal. Afirmou também que a Lava Jato é um caminho sem volta e que qualquer interferência sobre as investigações seria totalmente inócua. O diretor da Polícia Federal, Leandro Daiello, e o ministro Eugênio Aragão conversaram pessoalmente no Ministério da Justiça. Segundo relatos, o ministro afirmou que o governo não tem pressa para mudanças na PF e que, por hora, nada muda. Daiello reforçou que está no cargo há mais de 5 anos e que, mesmo com as trocas no ministério, tem ficado no comando da PF a pedido do governo. Mas, internamente, delegados acreditam que há um movimento claro do governo de trocar as peças da Lava Jato, depois da divulgação de conversas do ex-presidente Lula com autorização da Justiça. O PPS entrou com mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça para impedir que o ministro da Justiça faça qualquer mudança nos integrantes da Polícia Federal na Lava Jato. No Senado, o líder do PV pediu para convocar o ministro da Justiça para dar explicações na Comissão de Constituição e Justiça. Essa declaração cheira à suspeição, porque, de certa forma, é uma ameaça que tem como objetivo obstruir o trabalho de investigação independente realizado pelos policiais. Portanto, é uma declaração infeliz. Já o líder do governo diz que o ministro não quer interferir na Lava Jato e sim evitar vazamentos. E em havendo confirmação de que houve o vazamento, naturalmente que virão punições. Não me pareceu que ele estivesse fazendo qualquer tipo de ameaça ou tentando de alguma maneira impedir que qualquer operação seja feita. Ao contrário, eu acho que o ministro disse que a lei vai ser cumprida. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou hoje um pedido preventivo para que o ex-presidente Lula não seja preso. Já a ida de Lula para o ministério é questionada em mais de 50 ações pelos tribunais do país. Só no Supremo são 21. A ida do ex-presidente Lula para a Casa Civil passou a ser questionada na Justiça mesmo antes da posse. E com a decisão do ministro Gilmar Mendes na semana passada, todo o impasse passou a ser analisado pelo Supremo. Gilmar considerou que as conversas interceptadas com autorização da Justiça apontam que o propósito da nomeação era dar foro privilegiado a Lula e obstruir a execução de medidas judiciais. Ele suspendeu a nomeação de Lula e determinou que as ações e inquéritos contra o ex-presidente voltem para as mãos do juiz Sérgio Moro, em Curitiba. Na semana passada, Moro autorizou a divulgação das conversas, afirmando que a democracia em uma sociedade livre exige que os governados saibam o que fazem os governantes, mesmo quando estes buscam agir protegidos pelas sombras. O juiz disse ainda que, sem sigilo, os investigados podem exercer amplo direito de defesa. E acrescentou que, tratando o processo de apuração de crimes contra a administração pública, o interesse público e a previsão constitucional de publicidade dos processos impedem a continuidade de sigilo. No fim de semana, a Advocacia Geral da União pediu ao Supremo para anular a decisão de Gilmar Mendes de devolver a investigação sobre Lula ao juiz Moro e os pedidos pelo país que questionam a posse, até que o plenário decida se Lula pode ou não ser ministro.
No domingo, com o apoio de 6 juristas, os advogados de Lula também apresentaram habeas corpus contra a decisão de Gilmar Mendes. Os advogados dizem que Lula está sofrendo constrangimento ilegal por atos do ministro e que Gilmar Mendes extrapolou os limites de atuação, porque não poderia ter suspendido a nomeação por meio de um mandado de segurança. Por sorteio, a análise do pedido de Lula ficou com o ministro Luiz Edson Fachin, mas ele hoje se declarou suspeito por ser amigo íntimo de um dos juristas que integram o pedido da defesa de Lula. Fachin também rejeitou um outro pedido de habeas corpus, este feito por um cidadão comum contra a decisão de Gilmar Mendes, por entender que este tipo de recurso não serve para contestar decisões de ministros da corte. O pedido dos advogados de Lula foi sorteado novamente e agora é Rosa Weber a relatora. Se o caso for levado a plenário para ser analisado por todos os ministros, a decisão vai ficar para depois da Páscoa, porque não haverá sessão esta semana. No início da noite, a Advocacia Geral da União entrou com mais 2 ações no Supremo. Na primeira, pede a suspensão da decisão do juiz Sérgio Moro de divulgar as conversas telefônicas que envolvam a presidente Dilma. A AGU alega que Moro colocou em risco a soberania nacional. Na outra ação, pede a anulação da decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a posse de Lula na Casa Civil. A Advocacia Geral da União considera Gilmar suspeito para atuar no caso por já ter feito declarações prévias sobre a situação do ex-presidente. E o juiz Sérgio Moro enviou ao Supremo Tribunal Federal as escutas telefônicas da 24ª fase da Operação Lava Jato. Segundo o juiz, como casualmente foram interceptados telefonemas de pessoas com foro privilegiado e independentemente da situação jurídica do ex-presidente Lula, é necessário enviar as escutas para que o Supremo tome as medidas cabíveis. O pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, saiu hoje da cadeia com tornozeleira eletrônica. Ele vai ficar em prisão domiciliar durante o tratamento contra um câncer. Bunlai foi preso em novembro. Confessou que contraiu um empréstimo que teria sido usado para pagar dívidas do PT. Segundo os investigadores, por meio de contratos fraudulentos com a Petrobras. Daqui a 3 meses, médicos vão avaliar se Bunlai volta para a cadeia. O juiz Sérgio Moro já afirmou publicamente que segue o exemplo da Operação Mãos Limpas, que transformou a política da Itália décadas atrás. A correspondente Ilse Scamparini conversou com a figura central da investigação que levou políticos e empresários a julgamento. Se a Itália hoje possui uma dívida pública de 2,5 trilhões de euros, parte se deve à corrupção. Nos anos de 1980, o esquema conhecido por Tangentopoli institucionalizou a propina na política, nas obras públicas, nas campanhas eleitorais. As estradas e metrôs italianos, por exemplo, custaram 4 vezes mais do que a média na Europa. A investigação começou em Milão e chegou ao centro do poder em Roma. Foram quase 5.000 suspeitos, 3.200 deles levados a julgamento. Para combater essa rede de corrupção organizada, um homem se tornou mundialmente conhecido, Antônio Di Pietro. O magistrado responsável pela Operação Mãos Limpas aperfeiçoou muitos instrumentos, entre eles a figura do colaborador da Justiça, semelhante à do delator premiado. In reati contra a pubblica amministrazione? Em crimes contra a administração pública, o colaborador de justiça é essencial. Nos Estados Unidos, essa função ganhou muita importância. Nós aqui convencemos muita gente a colaborar sem ameaças, apenas oferecendo uma situação melhor. Elevato anche di rango. Non possiamo noi pensare né di violentarlo. Não podemos pensar em usar a força ou incitá-lo a acusar alguém falsamente. Devemos apenas colocá-lo em condições de falar. Outra técnica foi a de interrogar ao mesmo tempo, numa mesma sala e por policiais diferentes, toda a cúpula de uma empresa acusada de corrupção. Os empresários, não podendo falar entre eles, não podendo combinar antes, nem ouvir o que se diz ao lado, costumam ser muito espontâneos, afirma Di Pietro. Secondo a spontaneità, vade con i piedi di piombo è un bene. E conclui, cada caso deve ser analisado. É melhor um culpado solto do que um inocente preso. O mais difícil de combater é o pacto de silêncio, alguém que assume o crime no lugar do outro. E sempre vai existir alguém que prefira lavar as mãos. Qualcuno che preferisce lavarsi le mani
e quindi girarsi dall'altra parte. Dois partidos mais envolvidos no esquema de corrupção, o Socialista e a Democracia Cristã, desapareceram da cena política. A Operação Mãos Limpas durou 2 anos, de 1992 a 1994, e levou a 1.300 condenações. Mas os magistrados pagaram um preço alto. Antônio Di Pietro e a sua equipe foram alvos de difamação e afastados. Hoje, Di Pietro é reconhecido por ter criado técnicas de investigação e muitas expressões que agora estão nos livros jurídicos. Não muito tempo depois, quando Silvio Berlusconi virou primeiro-ministro, ele criou leis que enfraqueceram o judiciário e a corrupção na Itália voltou a crescer. Berlusconi se apoiou na política para se defender das mãos limpas, mas a corrupção generalizada que existia antes no país, a operação de Di Pietro conseguiu combater. A Petrobras registrou um prejuízo de quase 35 bilhões de reais em 2015. É o pior resultado financeiro anual da companhia, superando até aquele prejuízo de 21 bilhões de reais de 2014, que incluía as perdas com corrupção apuradas pela Lava Jato. A Petrobras atribuiu o resultado do ano passado, entre outros fatores, à queda do valor do barril do petróleo. A dívida da empresa em reais aumentou 39% e chegou a quase 500 bilhões de reais. A Petrobras atribuiu esse aumento principalmente à desvalorização do real. E neste momento, manifestantes estão em frente ao Congresso Nacional em Brasília. Como você vê nessas imagens no nosso telão, ao vivo, eles pedem o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Segundo a Polícia Militar, são 5.000 pessoas. E a comissão da Câmara, que vai avaliar o pedido de impeachment, teve hoje a primeira reunião. O impeachment também foi assunto no Palácio do Planalto. Daqui para frente, as reuniões no Palácio do Planalto sobre o impeachment vão ser diárias. Hoje, líderes dos partidos governistas e ministros repassaram um a um o que imaginam ser os votos dos 65 deputados da Comissão Especial da Câmara, que na avaliação do governo está dividida. A estratégia é jogar todas as fichas para vencer na comissão. Uma derrota poderia criar uma onda negativa e deixaria o governo em uma situação política frágil para enfrentar a votação final no plenário da Câmara. E na primeira reunião da comissão já teve bate-boca. Foi por causa do alcance da investigação. Governistas querem que a análise do pedido de impeachment se limite às pedaladas fiscais, o uso de bancos públicos para pagar despesas do governo. O objeto do processo, portanto, restringe-se aos decretos e às chamadas, entre aspas, pedaladas fiscais. Essa foi a única parte da denúncia recebida pelo presidente da Câmara. É sobre isso, e apenas sobre isso, que a presidente deve se manifestar, e apenas sobre isso que a comissão deve se debruçar. A oposição diz que a comissão não pode ser proibida de discutir também a delação premiada do senador Delcídio do Amaral e as gravações telefônicas entre a presidente Dilma e Lula, ainda que esses temas não estejam no pedido original de impeachment. Da representação que foi formulada e muito bem formulada pelos juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal para cá, se avolumaram muitas outras situações que caracterizam claramente crime de responsabilidade praticado também pela presidente Dilma. Então, não há nenhum fato que possa desconsiderar o rito que foi adotado com relação ao processo de impeachment. O governo quer suspender a contagem do prazo que a presidente Dilma tem para apresentar a defesa até que a comissão decida o alcance da denúncia. O prazo era de 10 sessões quando a presidente recebeu a notificação na semana passada. Hoje, ela tem 8 sessões para apresentar a defesa. A reunião da comissão terminou agora há pouco e a decisão sobre a inclusão ou não das outras denúncias no pedido de impeachment ficou para amanhã. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, entregou a defesa ao Conselho de Ética. Foi no início da noite, quando estava quase terminando o prazo. O documento tem 68 páginas. A defesa alega que Cunha não omitiu nenhuma informação relevante, que não tem nenhuma falsidade na declaração de renda dele e que houve uma inversão do ônus da prova, que quem acusa não provou nada. A defesa quer também que o processo esteja suspenso até que um recurso apresentado na Comissão de Constituição e Justiça
seja julgado. Até aqui, foram 4 meses de manobras regimentais que adiaram a abertura do processo. O Conselho ainda terá 40 dias úteis para ouvir testemunhas, pedir documentos, esclarecimentos. Depois vão ser outros 10 dias úteis para o relator, deputado Marcos Rogério, do Democratas, apresentar o relatório final. Cunha é acusado de ter mentido na CPI da Petrobras, quando disse que não tinha contas no exterior. Depois, admitiu ser beneficiário de recursos administrados por trusts. No Supremo Tribunal Federal, o deputado já é réu numa ação penal, acusado de receber propina de pelo menos 5 milhões de dólares desviados da Petrobras. Em outra denúncia, a Procuradoria-Geral da República acusa Eduardo Cunha de receber propina em contas secretas na Suíça e diz que ele e a família usaram o dinheiro para bancar uma vida luxuosa. O Fantástico já mostrou um pouco da rotina de Eduardo Cunha, da mulher Cláudia Cruz e da filha Daniele. Gastos elevados em alguns dos destinos mais caros do mundo. De 2013 a 2015, foram várias viagens internacionais a 8 países. Nas cidades de Miami, Orlando, Nova York, Lisboa, Barcelona, Paris, Zurique, Roma, Dubai, São Petersburgo, os gastos chegaram a 880 mil reais. Quase R$500 mil só em roupas e acessórios. No Réveillon, Eduardo Cunha desembolsou em Miami mais de 150 mil reais. Em Nova York, em apenas um restaurante, Cunha e família gastaram quase 7 mil reais. Em Paris, não foi diferente. Um jantar custou quase 9 mil reais. Em 2014, em Dubai, Cunha se hospedou neste hotel, 7 estrelas. A conta no cartão, 21 mil reais. Eduardo Cunha ainda é investigado por suposto recebimento de propina de 52 milhões de reais para beneficiar empresas que atuavam na obra do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo o afastamento de Eduardo Cunha do mandato, sob o argumento de que o deputado usa o cargo de presidente da Câmara para atrapalhar as investigações da Lava Jato. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, vai responder ao 7º inquérito na Operação Lava Jato. O ministro do Supremo, Teori Zavascki, autorizou as novas investigações. A Procuradoria-Geral da República suspeita de pagamentos indevidos e repasse de dinheiro de forma oculta e disfarçada ao senador. Elas teriam sido mencionadas pelo delator Carlos Alexandre de Souza Rocha, o Ceará, entregador de dinheiro do doleiro Alberto Youssef. O senador Renan Calheiros disse que não conhece o delator nem o doleiro Youssef e que está à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento. Também na Lava Jato, a Polícia Federal concluiu hoje 4 inquéritos sobre o envolvimento de políticos do PP, o Partido Progressista. O ex-ministro das cidades Mário Negromonte, João Pisolatti Júnior e os deputados federais Mário Negromonte Júnior, José Otávio Germano, Luiz Fernando Ramos de Faria e Roberto Brito. Eles são investigados pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Os inquéritos vão ser enviados para o Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pode pedir novas investigações ou apresentar denúncia contra os políticos. Os advogados de João Pisolatti Júnior, Luiz Fernando Ramos de Faria, José Otávio Germano e o deputado Roberto Brito não comentaram o indiciamento. A defesa do ex-ministro Mário Negromonte afirmou que não há no inquérito indícios concretos que possam subsidiar a denúncia contra ele. E a assessoria de Mário Negromonte Júnior não respondeu ao nosso contato. A seguir você vai ver um exemplo da dificuldade do Brasil de eliminar focos do Aedes aegypti. Agora, cada lata de Guaraná Antártica Black dá